Boa tarde a todos. Jesus conosco. Irmãos queridos, nos preparamos hoje para recebermos uma pessoa bacana, mas inicialmente nós vamos chamar a nossa querida Márcia Luciá para nos conduzir em prece. Leitura preparatória. Você está aí, Márcia? Sim, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Sim, pelo livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, nós vamos fazer a leitura do item 36, que diz: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O Senhor livrar-nos-á do mal. Entretanto, é preciso que desejemos não errar. Que dizer de um homem que pedisse socorro contra o incêndio, lançando gasolina à fogueira? O reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus. Todo o poder e toda a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina. Mas em nosso círculo de ação, a vontade é nossa. Só um momento. Esbarrei com o dedinho aqui e... Se não ligamos nossos desejos à lei do bem, que procede do céu, representando para nós a vontade paterna de nosso Pai Celeste, não podemos aguardar harmonia e contentamento para o nosso coração. Nas sombras do egoísmo, estaremos sozinhos, aflitos, perturbados e desalentados, porque egoísmo quer dizer felicidade somente para nós, contra a felicidade dos outros. Deus permitiu que a vontade seja um patrimônio propriamente nosso, a fim de que possamos adquirir a liberdade e a grandeza, o amor e a sabedoria por nós mesmos, como os filhos de sua infinita bondade. Por isso, se somos escravos das nossas criações, que por vezes gastamos muito tempo a retificar, continuamos sempre livres para desejar e imaginar. E sabemos que qualquer serviço ou realização começa em nossos sentimentos e pensamentos. Saibamos, desse modo, conservar a nossa vontade à luz da consciência reta, porque, rogando a Deus nos liberte do mal, é preciso, por nossa vez, procurar o caminho do bem. Graças a Deus. Obrigada, Márcia. Amigos, imbuídos nessa leitura preparatória e já rogando a Deus que nos abençoe, que nos ilumine nessa tarde, vamos convidar a nossa querida Liliane Pinheiro para nos conduzir em oração. Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim. Ok. Então, neste momento, irmãos, após essa leitura, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nos conectando em mente e coração com os mentores da FABEM, a espiritualidade maior, e agradecer à espiritualidade amiga essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para ouvir e aprender sobre o Evangelho de Jesus. Que a espiritualidade envolva amorosamente cada participante aqui presente, a nossa irmã palestrante, os trabalhadores que por algum motivo não puderam estar presentes hoje,
nossos irmãos que estão com seus nomes no livro de prece, que nós possamos absorver, compreender e levar em nossa mente, em nosso coração, o aprendizado de hoje, do Evangelho de Jesus, e que a espiritualidade amiga continue a nos envolver e nos ajudando para que possamos colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós vamos passar para o ponto alto da nossa reunião da tarde e convidar, receber, com muito amor e carinho e gratidão, a irmã Isaura de Azevedo Hart, a nossa eterna professora, a querida irmã da União Municipal Espírita de Petrópolis. Ela vai nos conduzir numa palestra sobre o Evangelho e a doutrina espírita. Querida, a palavra é toda sua. Gratidão, viu? Obrigada, Sueli. Eu queria saber sobre o tempo da palestra é de 30, 40, quanto tempo? Você pode se estender no máximo até 4h10. Sim. Então, meus irmãos, é com grande alegria que nós aqui estamos, nessa tarde de sábado, aqui uma tarde bonita, de sol, por enquanto, não sei aí como vocês estão na temperatura nem no tempo, mas aqui o sol está brilhando nesse momento. E esse mesmo sol que brilha aqui na natureza, eu gostaria que estivesse brilhando no coração de cada um, iluminando a vida, iluminando os caminhos de todos os irmãos da FABEM, que com tanto carinho nos recebem. Então, nós ficamos de conversar hoje a respeito do Evangelho e a doutrina espírita. Então, nós sabemos que o Evangelho de Jesus, ele não chegou aqui assim, por um acaso, ao nosso planeta Terra, que esse Evangelho nem sempre existiu aqui, plantado como ele não é? Esse arsenal de ensinamentos que nós temos no momento, nem sempre ele existiu, porque a Terra, quando nós vamos procurar o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver que lá, quando houve o desprendimento da nebulosa solar, de um pedaço incandescente, aquele fogo ainda, aquela bola de fogo que saiu, para que depois, num processo de esfriamento no espaço, fosse formando o início daquilo que seria um planeta no futuro, nós vamos ver no livro A Caminho da Luz, Emmanuel dizendo que há uma comunidade no espaço chamada Comunidade dos Espíritos Puros. Então, nessa comunidade dos Espíritos Puros, nós vamos encontrar aqueles espíritos crísticos, os mais iluminados, que se reúnem somente em ocasiões muito importantes para a humanidade, de um modo geral. Mas são os governadores, os autores, os arquitetos de diferentes mundos que há nesse universo infinito. E eles se reúnem em ocasiões muito importantes. E Emmanuel diz que quando essa nebulosa solar sofreu esse desprendimento dessa parte, que mais tarde viria, nesse processo de esfriamento, se tornar o globo terrestre, houve uma reunião
nessa comunidade dos espíritos puros, da formação da Terra, onde o Cristo ali estava, pegando para si a grande responsabilidade da construção, para ser o arquiteto dessa obra magnífica que é esse planeta Terra. Nessa ocasião, todos os espíritos crísticos ali estavam, de outros planetas, responsáveis por outros planetas também. Mas depois, muito tempo depois, voltaram a se reunir, exatamente, segundo Emmanuel, no A Caminho da Luz, para programar a vinda de Jesus ao planeta Terra, para que ele pudesse marcar a história desse planeta. Então, nós vamos ver nessa reunião e nesse conclave fantástico que nós não podemos nem imaginar como seria, verdadeiros sóis, não é? Porque cada espírito é como um sol de luz, eles se reunindo, nós ficamos assim imaginando a grandiosidade desse momento. E esse momento tão grandioso estava sendo, nesses 2 momentos, todas as atenções estavam sendo dirigidas ao nosso planetinha azul, ao planeta Terra. Primeiro, na sua formação, incumbindo Jesus de Nazaré para ser o responsável. E segundo, marcando o início da vinda de Jesus à Terra, como no corpo físico, para que ele pudesse demarcar a história antes dele e depois dele. Aí nós vamos ver esse momento em que Jesus assume essa responsabilidade de vir à Terra, mas isso não é assim de uma hora para outra que pôde acontecer, porque um espírito de tal envergadura, para chegar, reconstruir, ele não estava reencarnando, ele estava encarnando, porque ele não tinha tido a reencarnação aqui na Terra, ele estava vindo pela primeira vez num corpo físico ao planeta Terra. E aqui, para aqui chegar, todo um preparo naquele perispírito que iria ser o intermediário entre o espírito divino, esse espírito crístico, melhor dizendo, e o seu corpo físico escolhido. O perispírito teve que ser todo trabalhado. Tudo isso sofreu um trabalho de muitos anos para que esse espírito pudesse chegar à Terra num momento em que a Terra passava. Não era essa Terra que nós temos agora e que nós já reclamamos. Nós dizemos, esse mundo, tanta maldade, tanta violência, tanta injustiça, nós dizemos constantemente. Isso porque nós estamos olhando a Terra agora, mas no tempo que Jesus veio, a tristeza era muito maior. Primeiro, não havia o progresso que nós já temos hoje. A tecnologia sequer existia. O avanço moral das criaturas era muito pequenino, era muito estreita a visão das criaturas. Aí nós vamos ver um homem completamente embrutecido, um homem que o ser humano completamente materialista, só vendo o momento presente e atual, porque quando, por exemplo, uma pessoa era apanhada num crime qualquer, imediatamente no meio da rua eram cortadas as 2 mãos da criatura. Não é? Muitos morriam, desencarnavam com infecções horríveis, porque não havia remédios, antibióticos, não havia uma medicina
organizada, cientificamente correta, como tem hoje. Então, nós vamos ver um mundo de uma brutalidade contra a mulher. A mulher era a serviçal, a reprodutora apenas. A mulher era aquela criatura que ficava esperando as criaturas que vinham daquelas estradas poeirentas para fazerem uma visita à sua casa, por exemplo, e elas tinham que lavar os pés dessas criaturas à porta de entrada. Se a casa tivesse um escravo que não fosse hebreu, esse escravo lavaria. Mas se o escravo fosse hebreu, quem lavaria seria a mulher da casa que iria lavar os pés. Até o escravo hebreu era superior à mulher. Só comeria quando todos já tivessem comido, e se sobrasse o repasto, se sobrasse a alimentação, ela comeria. Uma série de injustiças eram cometidas. O apedrejamento era algo natural a qualquer momento. Um era apedrejado até a morte em plena praça pública, passando por um constrangimento, e muitas vezes um constrangimento completamente injusto, porque as pessoas não eram julgadas. Quantas vezes eram inocentes e já eram tidas como culpadas? Jesus chegou numa época de muito sofrimento, muita angústia, muita dor, onde as pessoas eram estigmatizadas, onde as pessoas, quando tinham qualquer tipo de doença, e uma doença, na época, sem a medicina, com esses remédios fantásticos e maravilhosos que nós temos hoje em dia, quando as criaturas não tinham cura ou demoravam a ser curadas, eram jogadas em qualquer canto para que morressem à míngua. Os velhos da família muitas vezes eram atirados de despenhadeiros para que caíssem lá embaixo e morressem, já que estavam atrapalhando o andamento da família. Jesus chegou com aquela quantidade toda de amor numa sociedade completamente odienta e despreparada. Então, nós ficamos imaginando o choque moral, o sofrimento para aquele espírito, ver tanta ignorância, ver tantas criaturas passando por sofrimentos atrozes, frutos de injustiças cometidas por aqueles que deveriam defendê-las. Então, Jesus, nós sabemos que veio trazer o Evangelho. E a palavra evangelho, todos conhecem que essa palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E essa boa nova, essa boa notícia, essa palavra foi tomada de uma palavra grega, euangélio, que era uma palavra que significava a boa notícia, só que era a boa notícia porque chegava quando tinha aqueles povoados, não havia rádio, não havia televisão, não havia jornal, não havia nada. As notícias eram transmitidas boca a boca. Então, se nascesse o filho de um rei, quando chegava a notícia, chegava um jovem, um homem que gritava na comunidade: nasceu o filho do rei, nasceu uma menina, nasceu um menino, e assim era. E esse jovem tinha esse nome, não é, de evangelho, a boa notícia, porque ele, em geral, trazia essas notícias. Vencemos a guerra, e eram as notícias daquela época. Então, foi daí que foi retirado o nome evangelho, que significa boa notícia. É como se tivesse alguém gritando essa notícia, que toda essa maravilha que está no Evangelho de Jesus
para nós. Essa é a boa notícia. É como se tivesse alguém anunciando isso para nós, lá do lado de fora, a boa notícia, que é o Evangelho. Então, nós sabemos que esse Evangelho de Jesus chegou num momento muito maravilhoso, no momento em que a sociedade precisava muito. Se agora nós precisamos demais desse Evangelho, imaginemos naquela época. Então, quando chega essa boa notícia, chega Jesus, nós sabemos que muitas pessoas, o próprio Jesus, nos seus ensinamentos, ele se referia ao Messias, não é? Que era ele. Ou alguém da comunidade dizia que virá um Messias. Sempre se falava nesse Messias que viria. E também nós sabemos que, além dessas, através do próprio Jesus, dos apóstolos que falavam, ou das pessoas que comentavam sobre a vinda do Messias, nós vamos ver 500, 600 anos antes da vinda de Jesus, nós vamos ver que os profetas profetizavam sobre a vinda do Messias. Então, profetas. Essa palavra profetas significa aquele que falava intuitivamente, vislumbrando alguma coisa que ninguém via, só ele. Era um médium. Não havia ainda essa palavra, médium. Então, a palavra que havia era profeta, isto é, aquele que profetiza, aquele que vem nos contar um fato importante. E aí nós vamos ver que no livro Obras Póstumas, lá na primeira parte, no item 7, Obras Póstumas de Allan Kardec, no item 7, nós vamos ver o Evangelho, a vinda de Jesus sendo predita, isto é, profetizada por vários profetas. Allan Kardec pensou no Velho Testamento várias palavras de vários profetas que que profetizavam sobre a vida de Jesus. Mas nós vamos ver que havia um que era até chamado profeta do Cristo, que se chamava Isaías. Muito conhecido esse profeta, que profetizou muitas coisas sobre Jesus. Mas, isso 500 anos antes da vinda do Cristo, tem uma profecia que ele diz assim, está no capítulo 9, versículo 5 do livro de Isaías, no Velho Testamento. Pois o menino nos nasceu, o filho nos foi dado e o império foi posto sobre seus ombros, e chamar-se-lhe-á seu nome, o admirável, o conselheiro, o Deus forte, o poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quantos nomes para designar Jesus, o príncipe da paz. Isso aí era uma profecia. Isaías era um grande médium que estava vendo para mais de 500 anos à frente um nascimento que aconteceria no povo hebreu, dentro do povo hebreu. E aí nós vamos ver que cada povo, nas diferentes épocas da humanidade, receberam os seus enviados, receberam aqueles espíritos bons que vieram trazendo boas notícias, bons ensinamentos, trazendo conhecimento, trazendo riqueza espiritual para aqueles povos. Muitos criaram até religiões, né? Nós vamos ver que vários povos têm religiões que não são nem cristãs. Mas o que quer dizer isso? Jesus, incumbido de liderar a arquitetura do planeta Terra,
a construção desse planeta, Jesus, incumbido dessa liderança, ele fez com que muitos espíritos amigos dele, da equipe dele, viessem com todo amor, todo carinho, reencarnar em diferentes pontos da Terra, trazendo diferentes verdades, diferentes fatos para esclarecimento da humanidade e melhora da humanidade, todos fazendo parte da equipe de Jesus. Buda não ensinou o cristianismo, mas ensinou o amor, a reencarnação e tantos ensinamentos bons, o perdão, não é? Tantos outros, o próprio Maomé. Muitas vezes os homens vêm e deturpam aquele ensinamento, como deturparam o cristianismo, e quantas guerras em nome do Cristo aconteceram porque estavam seguindo uma religião deturpada pelos homens, que estavam indo em sentido contrário ao que o mestre havia ensinado. Então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos observar que Allan Kardec se preocupou com isso. E Allan Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito? É uma resposta curta. Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Guia, nós sabemos que devemos seguir o guia. Por isso, o guia vai à frente e todo aquele grupo vai atrás do guia. Quando ele está mostrando um guia turístico, por exemplo, vai mostrando e nós vamos atrás do guia, seguindo o guia. E modelo, a gente copia, a gente faz igual. Vamos colocar aqui um modelo para fazer um quadro. A Mona Lisa foi pintada de acordo com o modelo que ali estava, e o pintor pintou copiando o modelo. Então, ficou bem claro, os espíritos foram muito claros, dizendo: guia a gente segue, é Jesus, e modelo a gente copia, porque o espírito mais perfeito que já chegou à Terra se chamava Jesus. E aí, nesse contexto todo, nós vamos nos deparar com Jesus convidando aqueles homens para que o seguissem, e Jesus numa tarefa muito rápida, de apenas 3 anos, gente. Nós já estamos há quase 2 na pandemia. Imaginemos só 3 anos fazer tanta maravilha que nós não cansamos de estudar e, por mais que estudemos, não conseguimos estudar e entender tudo. Então, vamos ver Jesus, em apenas 3 anos, construir essa base sólida, dividir a humanidade historicamente, em apenas um período tão curto. E, nesse período, ele conseguiu, como ele tinha uma metodologia própria, ele conseguiu chamar algumas pessoas para que o seguissem de mais perto, para que estivessem mais junto a ele nessa tarefa tão grandiosa, porque depois que ele partisse, de alguma forma, aqueles que o seguiram de perto iriam passar para outros e outros e outros, iriam conseguir, com certeza, fazer um trabalho de evangelização na humanidade. E aí nós encontramos como primeiro evangelista o evangelista Marcos. O Marcos, nós sabemos que ele era parente de Pedro,
Marcos era primo de Barnabé e uns dizem que era sobrinho, outros dizem que era primo de Pedro. Eu quero ficar com a hipótese de que fosse sobrinho de Pedro. E então nós vamos ver que esse texto de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, ele foi o que serviu de base para todos os demais evangelhos. Ele foi assim o início. E ele foi escrito aí entre 60 e 70 depois de Cristo, perto exatamente, muito próxima da destruição de Jerusalém que aconteceu. Então, foi o primeiro evangelho a ser escrito, muito próximo à destruição de Jerusalém, e vamos ver, então, que esse evangelho é um evangelho que está assim como um norte para os demais. E Marcos não foi discípulo propriamente de Jesus. Ele não foi um dos discípulos, mas ele foi aquele que acompanhou Jesus de longe, ele viu os feitos de Jesus, ele tinha gente na família dele que seguia Jesus. Então, Marcos era um espírito amoroso, simpático a Jesus, e, embora não tenha sido seu discípulo, mas se prontificou imediatamente a acompanhar, a escrever. E vamos, então, ver, baseado em que Marcos escreveu o primeiro evangelho do Cristo. Ele se baseou em fatos que ele via de longe, embora ele não estivesse muitas vezes participando, ele assistia. Ele se baseou em fatos que as pessoas da comunidade passavam para ele, porque muita gente tinha conhecido Jesus e ele conversava com as pessoas e ia anotando aqueles acontecimentos. E, por último, nós vamos ver também que ele se baseou em documentos que circulavam lá no meio da sociedade que marcavam os feitos de Jesus. Então, Marcos marcou a história exatamente por isso, porque ele foi o primeiro a escrever, a se interessar, a querer deixar registrado, porque alcançou a importância daqueles ensinamentos. Agora, nós vamos ver ainda, logo depois de Marcos, nós vamos ver o evangelista Mateus. O evangelista Mateus, nós sabemos que foi aquele que estava na coletoria. Mateus estava na coletoria em dado momento, e então Jesus passou com seus discípulos e viu aquele homem lá dentro chamado Levi. E, de uma vez, ele se encantou por Levi. Mas isso é porque ele já sabia quem ele iria chamar. Ele conhecia os espíritos, porque Jesus nos conhece a todos nós. Ele sabia do que Mateus seria e do que Mateus não seria capaz. Por isso, ele chamou Mateus. Levi, que passou a se chamar Mateus. Então, nós vamos ver, Mateus escreveu o Evangelho, né? E ele escreveu muito ao estilo hebreu, porque ele era judeu de criação, de nascimento, então ele tinha muito arraigado dentro dele tudo que vinha do judaísmo. Então, nós vamos ver esse Evangelho saindo depois dos anos 70, depois da derrubada, da destruição de Jerusalém, depois de Cristo, 70 depois de Cristo, ali saiu esse Evangelho de Mateus. Então, nós vamos ver o Evangelho de Mateus muito baseado no que Marcos havia escrito, porque aí Marcos já tinha escrito, ele se baseou em muita coisa que havia lido e aprendido com Marcos, não é verdade? Então, agora nós vamos passar ao Evangelho de Lucas. É mais um evangelista. O Evangelho de Lucas Lucas era médico, aquela medicina incipiente da época, mas ele era médico.
Então, ele conseguia ter, assim, uma cultura maior do comum das pessoas, e sabemos que Lucas era muito intelectual, escrevia bem, e ele, já o evangelho dele já foi mais para frente, foi em torno entre 70 e 80 depois de Cristo. E ele, como ele era mais culto, ele escrevia diretamente em grego. As pessoas cultas escreviam era em grego, né? Falavam grego. O povo é que falava latim, o povão, né? Falava latim. Quando escrevia em latim, eram as pessoas mais simples, mais humildes, porque humildes, que eu quero dizer intelectualmente falando, né? Porque não tinham tido escolaridade o suficiente para escrever em grego. Quando se escrevia em grego, dava-se um requinte à escrita. Tudo isso era coisa daquela época, que nós precisamos entender e saber, né? Para entendermos. Inclusive, ele faz um prólogo, né? Ele tem assim, uma introdução ao seu evangelho, porque era um estilo da época daqueles que sabiam escrever bem. E aí nós vamos ver Lucas valorizando muito as mulheres, porque ele, embora não tivesse tido contato pessoal com Jesus, ele pegou muitas informações com Pedro, ele pegou muitas informações com Paulo, principalmente, e dizem que ele conseguiu ir à casa, em Éfeso, à casa de Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, e entrevistar Maria. Dizem que isso é um fato. Por isso, ele tinha assim, um carinho muito grande na escrita dele pelas mulheres que eram tão maltratadas naquela época. Eram criaturas desprezadas, eram tão desprezadas que um homem não podia se dirigir a uma mulher em praça pública. Então, a gente fica vendo, quando ele dá uma certa importância, ele valoriza a mulher no evangelho dele, nós vamos ver várias citações, não é? Ele falando em Ana, Isabel, falando em Marta e Maria, né? Aquele fato lá da casa de Lázaro, as irmãs de Lázaro, ele conta quando ele chegou, que até foi à casa de Lázaro e Marta foi se queixar que Maria não estava ajudando, e Jesus diz: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas apenas uma é importante. Maria escolheu a melhor parte. Tem aquele momento de Lázaro estar tido como morto, e não estava morto, estava apenas num processo cataléptico, e Jesus, Marta e Maria mandaram buscar Jesus. Então, muitas citações, o caso de Joana de Cusa, não é? Da mulher pecadora, ele cita muitos fatos da viúva de Naim, ele cita esse fato. Então, o evangelho dele está recheado de fatos femininos, acontecimentos femininos, valorizando a mulher. E, por último, nós vamos ver o evangelho de João. O evangelho de João é um evangelho completamente diferente dos demais evangelhos, porque Marcos, Mateus e Lucas, eles têm são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque se a gente colocar os três juntos, nós vamos ver uma semelhança muito grande dos fatos, da história entre os três. Mas o de João é completamente diferente, não tem essa preocupação com aqueles fatos históricos, com a genealogia de Jesus, como está lá em Mateus, né? Falando que Jesus era filho de Davi, de Abraão, e vem contando
até chegar a José e Maria, ele não se preocupou com esses fatos históricos, ele se preocupou com trazer o amor divino no evangelho dele. O evangelho de João é um verdadeiro poema de amor envolvendo Jesus, mostrando Jesus como o Messias, né? Aquele Messias que estava prometido e que havia chegado. Então, ele saiu no ano 100 depois de Cristo, mas é um evangelho riquíssimo de ensinamentos maravilhosos. Então, Marcos, Mateus, Lucas e João são considerados os evangelhos canônicos, são chamados canônicos, porque são evangelhos que foram aceitos pela Igreja. E as Bíblias todas, a maioria, tem esses 4 evangelhos. Já existem evangelhos chamados apócrifos, que não são verdadeiros, dizem, mas ninguém pode afirmar. Mas esses são os mais aceitos. E aí, diante dessas maravilhas do Evangelho, que a gente vê, da boa notícia de Jesus chegando à humanidade, né? Nós vamos ver a grande preocupação de Jesus de trazer, primeiramente, a grande virtude, que é a base de todas as virtudes, que é a humildade. Jesus trouxe a humildade no momento do seu nascimento, quando ele escolheu nascer em uma manjedoura. E ali ele fez o seu berço entre os animais. Tudo aquilo para deixar o grande ensinamento de que a primeira virtude tem que ser a humildade, porque se eu não tiver a humildade suficiente para embasar as minhas outras virtudes, eu nunca vou ver que eu preciso ainda adquirir novas virtudes. Eu vou achar que eu já sou dona de todas as virtudes, porque eu não tenho humildade. A humildade faz com que nós nos vejamos como nós somos, ainda seres muito necessitados de crescimento. Se eu não for humilde, eu não vou ter esses olhos para mim. Eu vou me olhar de uma forma muito diferenciada. Então, nós vamos ver também Jesus falando muito naquela salvação, né? Ele fala numa salvação, não nessa salvação fácil que muitas seitas e religiões pregam, uma salvação de que eu me entreguei e eu estou salvo. Não, a salvação é pelo conhecimento das coisas para que haja o aperfeiçoamento. Então, a doutrina espírita, a doutrina cristã, e mais à frente a doutrina espírita, não é doutrina de salvação, é doutrina de aperfeiçoamento, é doutrina de conhecimento, de ilustração da mente e de amor no coração, de aperfeiçoamento no meu dia a dia, captando virtudes a fim de que os meus defeitos sejam banidos. Eles só serão exorcizados de mim, banidos de mim, quando eu tiver virtudes o suficiente para crescer espiritualmente, para ser grande espiritualmente. Então, nós vamos ver que lá o tempo passou e lá no Evangelho de João tem um trecho em que Jesus declara que ele não nos deixará sós, não vos deixarei sós. Eu enviarei um outro Consolador, que repetirá todas as coisas e acrescentará ainda mais. E o tempo passou, e em 1857, no dia 18 de abril, sai o Livro dos Espíritos. Um livro que foi um trabalho realizado por Allan Kardec, que foi reunindo
as mensagens, as respostas, foi confeccionando as perguntas e esperando que os espíritos benfeitores da humanidade trouxessem para nós as respostas que precisávamos ter naquela ocasião e até os dias de hoje. Então, nós vamos ver Allan Kardec nesse trabalho extraordinário, trazendo o Consolador prometido. Por que é o Consolador prometido por Jesus? Porque é uma doutrina, como nós falamos, não de salvação. Você venha para as reuniões espíritas, venha para a FABEM, num sábado, às 15h, não é? Venha para assistir às palestras, vá a outro centro, faça a campanha do quilo, visite os asilos que você estará salvo. Não é isso, não é? Nós sabemos que não é assim. Então, essa doutrina não nos promete isso. Ela não nos diz, faça isso e você terá aquilo. Não faz barganha com a nossa vida, nem com o nosso comportamento. É um trabalho de aperfeiçoamento íntimo, paulatino. Pouco a pouco nós vamos crescendo espiritualmente e nos transformando. E então, esse Consolador prometido vem falar na justiça divina, vem falar na lei do amor que Jesus já havia falado, não é? Que Jesus diz: eu vos digo que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Ele se colocou como parâmetro. Não é amar simplesmente, amar como Jesus amou, né? Despretensiosamente, sem exigir nada em troca. Amar por querer ajudar ao próximo, amar porque deseja realmente o engrandecimento espiritual daquela criatura. E aí nós vamos ver que essa mensagem cristã é realmente esse poema de amor, porque essa frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é um poema, é uma reflexão profunda que nós poderíamos ficar aqui discutindo, todos dando opinião, e nós talvez não chegássemos a uma conclusão de como seria esse amor. Mas Allan Kardec, trazendo a doutrina espírita, vem falar também sobre o amor e a justiça de Deus. Não é? Muitas vezes essa justiça que nós achamos injusta, não é? Meu Deus, como aconteceu isso com fulano de tal? Como fulano de tal, tão bom, passou por tal coisa? E, em realidade, o que está acontecendo ali é um projeto divino de evolução espiritual, é um projeto de uma arrancada de progresso espiritual para aquela criatura, que, através do amor e da justiça que se faz, ela consegue realmente crescer. Então, nós vamos ver ainda, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que saiu, nós viemos lá daquela região tão linda do mundo espiritual, onde a comunidade dos espíritos puros, passamos pelos profetas que anunciaram Jesus, passamos por Jesus nascendo na manjedoura, viemos para aqueles que escreveram os evangelhos, não é? que se preocuparam em escrever os evangelistas, os 4 que escreveram o evangelho. Já chegamos a Allan Kardec trazendo o Consolador prometido através dos espíritos que começaram a trazer as notícias dizendo que a vida continua. E o livro
o Evangelho segundo o Espírito. Primeiro saiu o Livro dos Espíritos, em 1857, e em 1864 saiu em abril, dizem que no dia 15 de abril, outros não dão data, apenas em abril de 1864 sai o Evangelho segundo o Espiritismo, porque veio o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e a Gênese. E nós vamos ver o Evangelho no meio, como a Viga Mestra, 2 livros antes dele, ele e 2 livros depois, mostrando que o Evangelho é um equilíbrio entre todo o conhecimento que Allan Kardec trouxe. Não adianta ter muito conhecimento e não ter o Evangelho no coração, não ter o Cristo trabalhando dentro de nós. Aí nós vamos ver lá no capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade falando no item 5 desse capítulo 6, ele dizendo assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, o primeiro ensinamento entre nós é que nós nos amemos. E depois nós vamos estudar, vamos aprender, vamos crescer espiritualmente. Então, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E aí a gente fica, como nada acontece por acaso, nós estávamos aqui vendo a preparação do ambiente, aqui de hoje, na tarde de hoje, na FABEM, sem nós termos conversado nada. A Fátima Rocha não combinou nada comigo sobre isso, que fique bem claro, eu apenas dei o tema, mas eu já pensava em falar alguma coisinha sobre o Evangelho Redivivo. E aí vocês colocaram aquela canção linda falando sobre Alcione, não é? Sobre Pollux e sobre Alcione, do livro Renúncia, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E a nossa Alcione, neste livro, ela faz um roteiro de aprendizado do Evangelho, ela dá um programa sobre o Evangelho. Ela diz o seguinte, que nós precisamos conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho de Jesus. Então, conhecer, eu vou ler, vou conhecer, vou ver o ensinamento de Jesus. Mas não vou só ler, eu vou ler e vou parar para pensar sobre aquilo. Cada frase, o que significa, o que quer dizer isso ou aquilo. Então, eu vou conhecer e meditar sobre aquilo. Mas eu meditei, agora vou tentar sentir aquilo. Vou tentar viver aquele momento, sentir aquela emoção daquele ensinamento. E então, quando sair dessas 3 fases, que é conhecer, meditar, sentir, aí sim eu vou viver o Evangelho de Jesus, isto é, vou exemplificar, vou dar o meu exemplo, eu vou realmente ser aquele menino que chega e dá notícia, que se chama o Evangelho, né? Que antigamente dava notícia nos povoados, o Evangelho, que chega e fala: fora da caridade não há salvação. Precisamos estar atentos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, e vamos viver isso no nosso dia a dia, nos tornando esse arauto, aquele que chega e anuncia, mas não chega e anuncia só falando, ele chega e anuncia pelos seus atos.
Dizem que Francisco de Assis é que falava isso. Eu não tenho certeza se era ele. Se não era Francisco de Assis, era um outro sábio da humanidade que dizia assim: pregue o evangelho, se necessário, fale. Por quê? Ele queria dizer que o evangelho não é para ser pregado falando, é para ser pregado vivenciando, como a programação da nossa Alcione no livro Renúncia. Então, meus irmãos, o evangelho e a doutrina espírita, esse evangelho que vem nesse caminhar antes de Jesus, 500, 600 anos antes de Jesus, através dos profetas que já falavam no Messias, vem o Messias, vem tantos trabalhadores, os 70, os 500 da Galileia e tantos, até que chegamos à codificação kardeciana, e agora estamos nós, com essa codificação nas mãos, precisando colocá-la dentro de nós para que ela seja vivenciada no nosso dia a dia, porque esse é o grande propósito do Evangelho na Terra. Esse foi o grande planejamento do Evangelho, daqueles espíritos crísticos, naquele dia, lá naquela comunidade dos espíritos puros, trazer o Evangelho, não para ser ouvido ou falado, mas para ser vivenciado. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um aqui presente. Que o lar de cada um seja abençoado, protegido e amparado todos os dias da nossa vida. E muito obrigada a todos pelo convite e pela paciência em nos ouvir. Muita paz, meus irmãos. Nós que agradecemos, querida Isalva. Receba nosso abraço de gratidão e esteja já antecipadamente convidada a voltar, a retornar. É como uma boa filha, retorna à sua casa. A Fabem passa a ser a sua casa também. Isso, querida, obrigada. Muito obrigado pela mensagem de hoje. É sempre bom nos alertar acerca de tudo que lemos. Não aprendemos ainda, mas lemos, né? Então, vamos tentar vivenciar o Evangelho de Jesus. A gente agradece. Nós vamos fazer a nossa prece final e vamos partir para a segunda etapa da nossa reunião. Se você puder ficar conosco, será um prazer. Se não puder, com seus compromissos, a gente já te agradece e desejamos a você tudo de bom, querida. Eu só peço desculpas, porque eu não vou poder ficar, porque eu tenho outro compromisso. Nós compreendemos, tá, querida? Muito obrigada, tá? A todos. Obrigada a nós. Vou assistir a prece final. Muita gratidão. Obrigada. Querida Vilma, é com você, amiga, a nossa prece. Oi, boa tarde, Sueli. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor Jesus, vimos lhe agradecer por essa dádiva dessa tarde tão linda que nos deste, através dessa irmã tão dedicada e inspirada, que veio nos trazer as tuas lições tão preciosas do teu divino Evangelho. Com tanta dedicação e carinho para nos instruir um dia, Jesus, para, na nossa caminhada, irmos em direção a Ti. Obrigado, amigo. Obrigado. Graças a Deus. Que assim seja. Agora